Olá, graça e paz. Essa é a 104ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Mais importante, é a última semana da nossa jornada de leitura bíblica, obviamente lendo o Apocalipse de João. Esse livro começa então com uma apresentação, uma bênção, uma dedicatória às 7 igrejas para as quais ele escreve e a apresentação do verdadeiro remetente, né? João se apresenta, mas depois ele apresenta o verdadeiro remetente e descreve uma visão do Cristo glorificado no primeiro capítulo. Nos capítulos 2 e 3, há as 7 cartas enviadas a essas 7 igrejas. A igreja de Éfeso recebe uma carta, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Cada uma recebe uma carta do próprio Cristo glorificado. No capítulo 4, há uma visão de Deus reinando e sendo louvado no céu. No capítulo 5, uma visão do Cordeiro recebendo o livro da salvação, ali sendo louvado. No capítulo 6, o Cordeiro abre 6 selos do livro. O livro tem 7 selos, ele abre 6 no capítulo 6. E aí há um interlúdio, ou seja, uma interrupção da história, e mostra os redimidos sendo selados e uma multidão inumerável louvando a Deus e ao Cordeiro. No capítulo 8, a história é retomada, a visão é retomada, e o Cordeiro abre o último selo, o 7º selo, e aí então esse 7º selo traz 6 trombetas. Então 6 trombetas são tocadas por anjos, entre o capítulo 8 e 9. Há um novo interlúdio nessa contagem, João come um livrinho que é trazido por um anjo até ele e recebe ordens para profetizar no capítulo 10. No capítulo 11, João recebe a ordem de medir o santuário e é informado sobre 2 testemunhas que serão mortas, mas que vão reviver e vão subir ao céu. E, por fim, a 7ª trombeta é tocada, aquela que tinha ficado em suspense lá no capítulo 9. No capítulo 12, nós temos a visão de uma mulher grávida que é perseguida pelo dragão e o seu filho então é elevado até os céus. No capítulo 13 surge uma fera do mar, ela é adorada, nas nossas traduções diz lá besta, e esse nome fica meio confuso para nós, mas besta é isso, uma fera, um animal feroz. Então surge uma fera do mar, ela é adorada. Surge também uma fera da terra, que faz sinais e tal, e marca os homens com o seu número. Capítulo 13, o famoso número da besta. No capítulo 14, os salvos cantam um novo cântico, e 7 anjos anunciam o juízo divino. No capítulo 15, os remidos louvam a Deus e ao Cordeiro. No capítulo 16, 7 anjos derramam taças do castigo de Deus sobre toda a terra. No capítulo 17, há uma visão de Babilônia sendo uma grande meretriz, amada e adorada pelos homens. No capítulo 18, a queda da Babilônia, da grande meretriz. Há aqui também um interlúdio, ou seja, de novo um parêntese aí nas visões. João vê os redimidos louvando a Deus por ter destruído a Babilônia e se alegrando pelas bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro já estão chegando, ele vai se casar e essa festa acontece. E ainda no capítulo 19, Cristo derrota as 2 feras e todos os seus seguidores. No capítulo 20, o dragão é aprisionado por 1000 anos, os redimidos reinam com Cristo por 1000 anos, Satanás é solto ao final desses 1000 anos, é lançado no lago de fogo e de enxofre, junto com todos os ímpios, com a morte e também com o inferno. Nos capítulos 21 e 22, as visões finais, a visão dos novos céus e nova terra, a visão da nova Jerusalém, a garantia e a advertência, a garantia daqueles que vão entrar, a advertência contra algumas coisas que não penetram ali e a bênção final, encerrando o Apocalipse. Os meus destaques aqui para Apocalipse, em primeiro lugar, Apocalipse usa uma linguagem cheia de símbolos e imagens, muitas delas retiradas de episódios da história de Israel, de profecias. Então isso torna o livro de interpretação bastante dificultosa às vezes. Então pense, por exemplo, nos números. 144 mil. O que é 144 mil?
144.000 é 12 vezes 12 vezes 1.000, ou seja, 12, o número do povo de Deus, né? Você tem 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, você tem 12 apóstolos no Novo, mas não basta o número, né? Você tem que multiplicar por 1.000 para mostrar que é essa multidão inumerável, né? Ou que ali não falta ninguém, né? Multiplicado por 1.000, a ideia é que não falta ninguém nesse povo que deveria estar ali. Um outro exemplo, personagens fantásticos como a grande serpente, né? Quem é que vai ler em Apocalipse falar da grande serpente que não vai se lembrar da primeira serpente lá de Gênesis, né? Óbvio que ele está fazendo essa ligação para aqueles que conhecem a história. Ou então eventos como o enxame de gafanhotos, né? Lá uns gafanhotos diferentes, lá com uma cabeça e tal, e aí o pessoal pensa que são jatos, que são mísseis balísticos e tal. Não, ele está falando porque gafanhotos estão presentes em várias histórias bíblicas, né? Desde as pragas do Egito, né? Profetas falando dos babilônicos vindo como gafanhotos. Então, há histórias bíblicas por detrás dessas imagens. A gente querer ficar viajando aí na maionese, tentando identificar pela aparência deles o que é que eles significam. A gente tem que olhar para a Bíblia para saber o que eles significam. Ou, por exemplo, chuva de fogo e enxofre, né? Fogo e pedras, né? Saraivada de pedras. Nossa, que terrível. Tá? Mas quando você vai ver, tudo isso já aconteceu no Antigo Testamento em algum momento. Então, o autor, né, João, está ali puxando essas imagens do Antigo Testamento para falar a respeito do juízo de Deus, né? Que ele está vendo. Né? Ele vê tudo aquilo nesse padrão que ele já conhece, que seus leitores também conhecem desde o Antigo Testamento. Então, veja bem, a interpretação dos eventos descritos aqui não é para servir a nossa curiosidade, a nossa fantasia, né? Então vou fazer uma história em quadrinhos, fazer um filme de Apocalipse. Não vai adiantar nada você enxergar melhor essas imagens, porque não é para isso que elas estão lá. E muito menos o Apocalipse serve para adivinhar o futuro. Né? Tem gente, não, agora teve uma guerra do norte contra o sul, então é agora que vai, porque lá em Apocalipse não é para isso que o livro está aqui. Para que Apocalipse foi escrito então? Apocalipse não é para amedrontar a igreja, não é para a igreja aprender a adivinhar o futuro, mas é para assegurar a igreja de todas as épocas de que o Senhor está vendo as suas dores, de que o Senhor vai vir para te resgatar, e de que o Senhor virá para vingar os seus perseguidores. É isso que você precisa saber, e Apocalipse está aqui para garantir que as coisas serão assim. Então, há um objetivo espiritual, um objetivo devocional, e às vezes a gente fica preso nas imagens e tenta achar objetivos quase que de adivinhação, né? Quase que de horóscopo aí, né? Tal, e vai tentar adivinhar. Não é para isso que serve. Dentre tudo isso, talvez o capítulo que mais se destaca é o capítulo 20, que fala ali de Satanás preso por 1000 anos. Né? Então há diversas formas de interpretar esse texto, mas tem ganhado aceitação aí no nosso meio aquilo que é chamado de amilenismo, ou seja, ao invés de você interpretar literalmente esses 1000 anos, você interpreta espiritualmente, assim como você fez com a mulher grávida que dá a luz a um filho que vai para o céu. Obviamente ele está falando do povo de Israel, que está como uma mulher, né, que gera um bebê, né, gerando o Messias. O dragão, né, que todo mundo não vai imaginar um dragão de verdade, a gente claramente sabe que é Satanás, né? Ou mesmo aquelas feras, né, a besta lá do Apocalipse. Ninguém seguiria um dragão gigantesco com 7 cabeças, com 12 chifres e tal. Não, claro que se trata ou de uma pessoa, ou de uma instituição, né, que o Apocalipse está nos mostrando a sua verdadeira natureza. Por isso que ele descreve de maneira feia, mas os homens veem alguma coisa muito bonita, obviamente, senão eles não iam seguir. Então, assim como a gente interpreta todas essas situações de maneira alegórica, simbólica, metafórica, também nessa visão chamada amilenista, essa interpretação amilenista, nós interpretamos esses 1000 anos como simbólicos. Simbólicos do quê? O que simboliza? Esses 1000 anos simbolizam todo o período em que a igreja cristã está proclamando o evangelho e, conforme ela proclama o evangelho, ela vai ganhando as nações para Cristo. Por isso, diz o texto lá de Apocalipse 20,
que Satanás está preso para não mais enganar as nações. Não é que ele está preso porque ele não pode fazer mais nada. Ele não pode enganar as nações porque as nações agora são iluminadas pela luz do Evangelho. E qual é o final desses 1000 anos? Quando Cristo volta. O que acontece quando Cristo volta? Ele derrota Satanás, a besta e tudo mais. O que acontece com eles? Eles são lançados no lago de fogo e de enxofre. Isso já tinha sido dito lá no capítulo 19. Aqui é só um outro jeito de dizer a mesma coisa. Então, no final dos 1000 anos, Satanás é preso e lançado lá no lago de fogo e de enxofre. O que é essa soltura de Satanás, então? É aquilo que Jesus já dizia lá em Mateus, que nos últimos tempos haverá um recrudescimento da perseguição, um esfriamento do amor, né? Enfim, esse período de tribulação é o que João está descrevendo quando ele diz que Satanás será solto por um pouco de tempo, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, um tempo muito bem determinado em que Satanás estará solto para novamente enganar as nações, antes que Cristo venha e o destrua de vez, e o derrote de vez, né? Então esse é o capítulo 20 de Apocalipse, o comecinho ali que fala de 1000 anos, Satanás preso, e que traz muita dificuldade para as pessoas e tal, mas quando você compara essa descrição com a que Paulo faz lá na carta dele aos Tessalonicenses, com o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24 e 26, né? Então você tem um quadro muito mais claro a respeito de como será a vinda do Senhor, e essas coisas se encaixam melhor, né? Essas visões de João se encaixam melhor naquela cronologia que Paulo, Pedro também faz isso, e principalmente Jesus, lá em Mateus, descreve. Então, aquela cronologia mais clara, a gente encaixa aqui a forma mais não literal de João de descrever tudo aquilo, e aí a gente consegue entender bem melhor. Tá bom? Então, Apocalipse encerra pedindo: vem logo, Senhor Jesus. Que essa jornada de leitura possa nos aproximar mais de Jesus e que ao final dessa leitura toda nós possamos olhar e falar assim: poxa vida, como é bom conhecer a Jesus. Ah, Senhor, vem logo, quero te conhecer pessoalmente de uma vez, né? Maranata, para vem, Senhor Jesus. Boas leituras nessa semana. Encerramos um ciclo de 2 anos lendo a palavra do Senhor. Espero que tenha sido bênção na tua vida, como foi para mim também. Até uma próxima oportunidade.